Olá, pessoal! Como apresentado em outros tutoriais, no ambiente virtual de aprendizagem, você consegue realizar vários tipos de atividades avaliativas. Nós já falamos sobre o fórum e a entrega de trabalho. Agora, vou apresentar para vocês sobre o questionário de múltipla escolha. O questionário de múltipla escolha é uma ferramenta que possibilita que o professor disponibilize questões objetivas e que o próprio sistema faça a correção dessas questões. Questões no formato ENAD, questões no formato prova de concursos, todas podem ser exploradas aqui no ambiente virtual de aprendizagem. Aqui eu já entrei e já fiz então o meu login como professor teste. Vou agora para a minha disciplina teste, que está aqui dentro de Unibras, EAD, e a minha turma é essa, né? Vou clicar aqui na minha turma e agora nós já temos, né? Já fizemos alguns testes para inserir textos, inserir links, inserir entrega de trabalho, acessar as UAs. Agora nós vamos adicionar à aula 1 um questionário de múltipla escolha. Lembrando que antes de iniciar a postagem do seu questionário, você deve realizar as questões no Word, deixar todas as questões organizadas para depois você trazer então para o ambiente virtual de aprendizagem. Aqui é a aula 1, porque é o espaço onde eu quero adicionar então o meu questionário de múltipla escolha. Vou então para adicionar aqui em ativar a edição. Então, vou descer até a aula 1 e novamente para adicionar o meu questionário de múltipla escolha, eu vou vir aqui em adicionar uma atividade ou recurso. Então, eu vou buscar por questionário, aqui consta questionário, seleciono. Assim como em todas as ferramentas, segue uma introdução, uma apresentação sobre a ferramenta. A atividade questionário permite criar e configurar questionário com questões de vários tipos, incluindo uma das mais utilizadas, que é múltipla escolha, também verdadeiro ou falso, correspondência, resposta curta, entre outras. O professor pode permitir que os questionários tenham múltiplas tentativas, com questões embaralhadas ou selecionadas aleatoriamente de uma categoria do banco de questões. Então, aqui no meu questionário, nós vamos realizar então um questionário de múltipla escolha. A cada tentativa que o aluno realizar, e eu posso colocar até 3 tentativas, para que ele, possa pesquisar, buscar as informações. Todo momento que ele tenta, as questões, então, elas vão misturar, facilitando, então, o processo de compreensão, porque o aluno ele não vai ir ali já direto na questão que ele acha, ele vai ter que analisar todas elas para selecionar a correta. Então, após vir aqui em questionário, eu clico em adicionar. Nesse momento agora, eu vou iniciar a edição do meu questionário. O primeiro passo, então, é o título do meu questionário. Então, qual será o título desse questionário? Vou colocar aqui, então, questionário. Como eu estou na aula 1, vou colocar aula 1. Coloquei o meu título, o nome do questionário, vou fazer aqui a descrição. Aqui na caixa de descrição eu vou apresentar informações como quantas questões contempla esse questionário, quantas tentativas serão permitidas e todas as orientações gerais a respeito desse questionário. Depois que eu realizei todas essas descrições aqui, coloquei para o meu aluno a importância de pesquisar, a importância da leitura do material de estudo para a realização da atividade avaliativa, instruindo ele de que ele terá 3 tentativas para realizar o questionário. Então, todos os critérios de avaliação serão apresentados aqui na descrição. Após todas essas orientações, vou clicar então em duração. Aqui em duração consta a data que esse questionário está sendo elaborado, liberado então no dia 23. Encerrar. Vou habilitar aqui e vou colocar a data de encerramento desse questionário. Dia 10, um exemplo, abril.
às 23h59. Sempre importante lembrar que a alteração da data deve sempre ser realizada com o limite, que seria 23h59. Aqui, em limite de tempo, eu vou disponibilizar quando eu tiver o interesse de cronometrar. Por exemplo, eu quero fazer uma prova online. Aí, nesse caso, para não dar tempo do aluno fazer pesquisa e tudo, eu vou cronometrar o tempo, que é o prazo do aluno fazer a leitura e responder as questões. Isso pode sim ser utilizado, mas precisamos tomar bastante cuidado e analisar a região a qual estamos inseridos, porque nós temos algumas localidades que a internet é péssima e isso então pode dificultar a atividade, né? Dificultar a realização da atividade pelo aluno, porque aí o aluno não conseguirá entregar no prazo estabelecido. Certo. Aqui em nota, então, eu vou estabelecer o número de tentativas. Então, quantas tentativas serão permitidas no meu questionário? Olha, isso é uma opção do professor e depende da forma como ele elaborou o questionário. Geralmente, questionários de múltipla escolha, no formato, né, de questionários de concursos públicos, ENAD, nós colocamos 3 tentativas. Então, o aluno tem 3 tentativas, sendo que o método de avaliação vai ser sempre nota mais alta. Então, a nota mais alta que ele conquistar em uma das tentativas é a que vai prevalecer. Exemplo, o aluno fez uma tentativa, tirou 8. A segunda tentativa, ele tirou 7 e a terceira tentativa, ele tirou 6. Nesse caso, o que vai prevalecer é a primeira tentativa, que foi o 9, que foi a nota maior obtida nas tentativas realizadas. Aqui em layout, eu vou colocar quantas questões eu quero por página. Exemplo, eu vou elaborar um questionário de 10 questões e eu quero que todas sejam listadas em uma única página. Ou eu vou elaborar um questionário de 5 questões e eu quero que todas sejam listadas em uma única página. O ideal é que as questões sejam listadas em uma única página para não correr o risco do aluno ver uma questão e, ali, por falta de atenção, pensar que era apenas uma. Então, a quantidade de questões que você for elaborar, e aqui nós vamos fazer um teste com 2 questões, então eu vou colocar para apresentar as 2 questões em uma única página. Muito importante você selecionar o comportamento das questões. O que seria o comportamento das questões? Aqui, se eu deixo misturar entre as questões, todas as vezes que o aluno acessar o sistema, a questão ela vai ser misturada. Então, o que era A se torna C ou se torna D. Então, isso é importante para a formação do aluno, né, para que ele realmente esteja pesquisando e analisando, né, as questões. Aí aqui, opções de revisão. Aqui em opções de revisão, o que eu vou selecionar? Aqui no caso, olha, já veio até bloqueado, não vou selecionar nada. Então, aqui eu posso configurar se ele vai ver os acertos e erros após a tentativa, a nota, o feedback, a resposta correta, ou se ele vai ver isso enquanto estiver aberto ou só depois de fechar o questionário. Exemplo, esse questionário vai fechar dia 10 de março, então só no dia 11 de março é que o aluno vai conseguir visualizar a resposta correta. É bom manter esse padrão, por quê? Porque se o aluno ele visualizar somente após o fechamento, ele não vai copiar as respostas, porque senão vai ficar muito fácil o aluno sempre acertar todas as questões, tá bom? Mas aí fica a critério de cada professor se esse aluno vai visualizar depois do fechamento do questionário ou durante a realização do questionário. É sempre importante o aluno já ir visualizando a sua nota, né? São questões que o professor pode configurar de acordo com o seu objetivo, tá bom? Aqui em aparência, casas decimais nas avaliações. Vou colocar então nenhuma imagem, né? Feedback geral. Aqui eu posso colocar para o aluno
Um exemplo, se ele tirou 100%, parabéns. Se ele tirou 70%, exemplo, posso colocar aqui muito bom. E aí eu posso adicionar mais, né? Aqui posso adicionar mais alguns. Aqui já veio, muito bom. E se ele acertou 50% ou menos, né? O limite de nota de 50%, estude um pouco mais. Posso então colocar alguns feedbacks nesse formato. Aqui eu não preciso alterar nada, salvar e voltar ao curso. Nesse momento, eu criei o espaço para o meu questionário. Falta o quê? Falta adicionar as questões de múltipla escolha. Aqui, então, eu clico em questionário e agora eu vou começar a inserir as questões. Lembrando que todos os critérios que eu selecionei, que eu apresentei, estão listados aqui. O número de tentativas, né? E a data, então, que o questionário irá encerrar, assim como o método de avaliação. Então, todas essas informações já constam aqui. O que falta? Falta agora adicionar as questões do questionário. Vou clicar aqui em editar questionário e vou iniciar a atividade de inserir essas questões. Clico aqui em adicionar, vou vir aqui em uma nova questão. Qual tipo de questão eu quero adicionar? Aqui aparece vários tipos de questões, mas nesse momento agora, então, que vocês poderão explorar todas elas. Mas nesse momento eu quero questões de múltipla escolha. Seleciono aqui, então, múltipla escolha. Então, aqui já lista o que é, permite a seleção de simples ou múltiplas respostas de uma lista pré-definida. Então, é essa mesmo que eu quero, clico em adicionar. Nesse momento, então, eu já vou iniciar a edição da minha questão. Como eu disse anteriormente, é fundamental que o professor ele já esteja com seu banco de questões salvos em uma pasta, porque aqui as questões já prontas serão colocadas no AVA. Então, eu vou aqui na minha pastinha, coloquei uma pastinha de teste, questões para teste. Aqui no caso, o professor ele já tem a lista de questões, né, que ele deseja inserir no AVA. Eu coloquei aqui algumas questões, nesse momento eu vou utilizar duas delas, são questões de múltipla escolha. Então, o primeiro passo é copiar aqui o enunciado da questão. Como é uma questão de múltipla escolha, primeiro eu vou copiar o enunciado e depois eu vou copiar as alternativas. Vamos lá então, copiei aqui do meu documento, salvo no Word. Vou minimizar, venho aqui então para o texto da questão. Vou adicionar o texto da questão e vou então colocar o nome da questão, né? Vou colocar aqui questão 1. Aqui então já consta o meu texto, né? Todo o enunciado da questão. É importante, vou voltar lá na minha questão, o que eu quero que responda, se são as questões corretas ou incorretas, então vou copiar aqui mais esse item, voltei, isso, estão corretas. Eu quero uma questão nesse formato, então todo o enunciado foi listado aqui. Ok, agora eu vou começar então a adicionar as opções. Isso, apenas uma resposta? Então, eu quero apenas uma resposta nessa questão, eu quero que misture as opções. Aqui eu vou escolher se eu quero A, B, C ou um em forma de romanos, qual a forma que eu desejo. Vou olhar aqui na minha questão que eu até lembrei, que eu até acabei me esquecendo. Então, nesse caso aqui, ela está em forma de romanos e as opções em formas de letras, né? Então, voltei aqui para o AVA. Vou continuar deixando então a ABC e aqui eu começo então a colocar as respostas dessa questão de múltipla escolha. Então eu volto no arquivo, primeira resposta, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 eu já sinalizei aqui no meu arquivo que é a resposta correta. Então, sempre que eu vou criar um questionário de múltipla escolha, a resposta correta, eu vou vir aqui em nota e vou selecionar 100%. Por que eu vou selecionar 100%?
porque esse é o padrão correto de resposta. Eu já sinalizei aqui que é apenas uma resposta e agora eu estou sinalizando nas respostas que essa é a resposta correta quando eu coloco 100%. Então, eu vou aqui para a escolha de número 2, que é a alternativa de número 2, adiciono ela aqui. Em nota, eu vou deixar nenhum. Por quê? Porque essa não é a resposta correta. Na alternativa de número 3, vou copiar a outra opção, coloco ela aqui no Moodle também e permaneço com nenhum, porque não é a resposta correta. Na escolha de resposta número 4, vou copiar a próxima opção, coloco aqui, permaneço com nenhum. E na de número 5, no mesmo formato, todas as alternativas, copio e colo e continuo deixando nenhum. Então, nesse momento, eu já formulei a minha pergunta de múltipla escolha. Vamos retomar aqui alguns pontos? Primeiro, eu coloquei o nome da questão, questão 1. Depois, eu copiei o texto da questão, que é todo o enunciado da questão de múltipla escolha. Depois, eu vim e deixei que apenas uma resposta estará correta e coloquei para misturar as opções. Deixei para elas serem apresentadas com ABC, né, nessa ordem. E agora eu vim para as respostas. Aquela que é a minha resposta correta, eu coloquei 100%. E as demais, eu deixei nenhum. Nesse momento, está finalizado a configuração da minha questão. Vou vir aqui, né? Aqui ele já vai dizer, né? Já vai estar preenchido. Múltiplas tentativas, eu vou colocar que eu não quero colocar nenhuma penalidade para essa, caso o aluno erre na primeira ou segunda, por quê? Porque eu já dei a opção para o aluno que ele tem 3 tentativas. Então, eu não posso punir ele se ele errar na primeira ou na segunda, porque eu dei a opção de 3. Posso colocar dicas aqui, mas não é necessário. Venho em salvar mudanças. Nesse momento, eu já adicionei a questão de número 1. Essa questão, então, eu posso clicar e visualizar a questão. Se eu fiquei com dúvida, criei essa questão e fiquei com dúvida se eu selecionei mesmo a resposta correta, eu venho aqui preencher com resposta correta. Ele já vai me dizer que a resposta que eu selecionei, que a resposta correta é essa, podendo então fazer uma alteração caso necessário. Fechei aqui eu posso excluir a questão, aqui eu posso visualizar, né? Aqui está dizendo que ela é de múltipla escolha, e aqui eu posso editar a questão, que é voltar e fazer as alterações que forem necessárias. E aqui eu mudo a nota. Eu disse que esse questionário ele valia 10, ou seja, 1 ponto. E eu disse que eu vou adicionar aqui somente 2 questões, então esse questionário tem que valer 5. Nessa questão tem que valer 5 para que o questionário, que tem apenas 2 questões, tenha pontuação de 1, ou seja, 10. Após, então, mudar aqui o valor, eu clico em Enter. Adicionei a nota já para esse questionário. Aqui já diz que a nota máxima atribuída é 10 e que eu selecionei 5 pontos, então total de avaliação 5 de 10. Está faltando 5 para completar a nota atribuída a esse questionário. Então, agora eu adiciono a minha segunda questão. Clico aqui novamente em adicionar uma nova questão, seleciono múltipla escolha no mesmo formato, clico em adicionar, lembrando que agora o primeiro passo é o nome da questão, vamos colocar aqui, questão 2, né? Questão 2, pronto, selecionei. Agora vou para o texto. Venho no meu arquivo, salvo então no Word, copio o enunciado da questão. Vamos copiar aqui o enunciado. Copiei, voltei, colei. Certo. Então, aqui já coloquei, já copiei o enunciado da questão. Vou descer para os próximos itens. Aqui já vem que é apenas uma resposta, é isso mesmo que eu quero, misturar as opções também. Aqui veio a questão de como será apresentado, é isso mesmo. Agora eu venho para as respostas.
vou para o meu arquivo e vou selecionando as respostas. A resposta de número A, vou colocar ela aqui, nenhum, porque não é a resposta correta. A questão de número 2, vou para a segunda opção, coloco ela aqui, não é também, então deixo nenhum. Vou para a opção de número 3, que é 1 e 3, também não é a resposta correta, então deixo nenhum. Vou para a escolha da número 4, coloco não é também e vou para a escolha, a opção de número 5, que é todas as alternativas e que é então a resposta correta. Coloco aqui e coloco então 100%. Nesse momento, eu já atribuí a resposta correta para a questão de número 2. Aqui novamente, feedback já está pronto. Venho aqui em múltiplas tentativas, tiro as penalidades, porque meu aluno não pode ser penalizado, já que foi um critério meu, eu estou disponibilizando 3 tentativas para ele. Após isso, salvar mudanças. Nesse momento, eu tenho então a minha questão de número 2, ela vale 5 pontos, então eu vou atribuir 5 e clicar em Enter. Agora sim, já está aqui total de avaliações 10, nota máxima 10. Clico aqui para finalizar o meu questionário, clico em gravar. Cliquei em gravar, pronto, o meu questionário de múltipla escolha está pronto, 2 questões, lembrando que aqui eu tenho a opção de editar, aqui eu tenho a opção de visualizar e a opção de excluir, certo? Finalizei então clicando em gravar, agora é só voltar na aula e visualizar o questionário. Voltei na minha aula, vou desativar a edição para visualizar como aluno. Vou vir aqui em questionário da aula 1, clico em questionário e aqui então já apareceu, para o aluno, todos os critérios apresentados, o número de tentativas e aqui a data de encerramento e o método de avaliação. E agora, pré-visualizar o questionário? Sim, vamos visualizar como ficou. Aqui então já está o questionário pronto, 2 questões em uma única página, 3 tentativas para o aluno realizar o questionário pronto. Nesse momento agora, finalizado o meu questionário e já está disponível para os alunos. E assim, finalizamos o tutorial sobre questionário de múltipla escolha. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.